Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós precisamos ficar firmes com Deus até o fim. Vamos ver isso logo após a nossa vinheta. E a Bíblia, ela nos mostra que muitas pessoas não conseguiram ser fiéis até o final. Vamos ao tema de hoje? Asa, um rei que não foi perseverante. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, os deixará. Olha que palavra para nós pensarmos. O rei Asa, ele foi um rei de Judá, ele foi o 6º rei da descendência de Davi. O rei Asa, ele era bisneto de Salomão. O rei Salomão, ele fala justamente com o Senhor sobre a promessa que o Senhor fez ao rei Davi na sua oração, em 1 Reis, capítulo 8, verso 25. E agora, ó Senhor Deus de Israel, mantenha o teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste, ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. A gente vê como Deus testificava de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração dele, porque Davi era um homem que ele, quando ele tinha consciência do pecado, ele se arrependia. Davi, ele adorava a Deus, Davi, ele buscava a Deus, Davi, ele clamava a Deus, Davi estava sempre perto falando com o Senhor. E Asa, ele reinou 41 anos em Judá. Ele começou reinando fazendo o que agradava a Deus. Olha, ele não aceitou a idolatria lá em Judá, lá na tribo de Benjamim, segundo Crônicas 14, 2 e 3. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. Ele decidiu servir a Deus. Muitos, como nós vimos aqui, estavam envolvidos na idolatria, mas ele decidiu servir a Deus. E Asa, por ser rei, ele era um rei descendente de Davi, então ele veio de uma linhagem real. Ele veio fazendo as coisas que agradavam a Deus, e ele viu que o povo estava envolvido com a idolatria, e ele mandou o povo se voltar para Deus, segundo Crônicas 14, 4, e mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. É muito importante nós buscarmos o Senhor, é muito importante nós estarmos na presença do Senhor, é muito importante nós servirmos o Senhor com coração verdadeiro, com coração sincero. Jeremias 29, 12 a 14 fala assim: olha, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Eu acho lindo esse versículo, para você entender que a hora que você busca o Senhor te dá atenção. Continuando: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Ai, como é gostoso quando a gente se prostra diante do Senhor e o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor nos faz sentir a presença dele. E Asa, ele foi um rei que buscou o Senhor, que incentivou o povo a buscar o Senhor. Ele foi um bom rei, porque ele foi um rei que cuidou da cidade. Vamos ver, segundo Crônicas 14, verso 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Olha que interessante essa fala do rei. O rei Asa, ele sabia que enquanto ele buscasse o Senhor, enquanto ele servisse o Senhor estaria com ele, que foi o que nós lemos no nosso texto base.
Mas o que ele faz? Ele vai cuidar, ele vai proteger a cidade. E ele ainda fala assim, olha, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso de todos os lados. É importante, enquanto nós buscamos o Senhor, enquanto nós clamarmos ao Senhor, enquanto nós nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor está conosco. Nos momentos de lutas, nos momentos das adversidades, Asa fez isso. Ele buscava vitória no Senhor. Ele reconhecia que a vitória, assim como o rei Davi reconhecia, a vitória ela vem do Senhor, segundo Crônicas 14:11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor, ele ouviu a oração do rei Asa. O Senhor, ele deu vitória ao rei Asa. Inclusive, tem um estudo sobre a oração do rei Asa que eu vou deixar na descrição do vídeo. E o Senhor, o que ele fez? Deu vitória. Vamos ver? Segundo Crônicas 14:13. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Era uma guerra que eles estavam travando. Deus deu vitória porque Deus estava com eles, né? E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército e levaram dali um grande despojo. As pessoas, elas acham que elas fazem de qualquer jeito e agradam Deus, mas não é assim, nós vemos pela palavra. Quando a gente caminha com o Senhor caminha ao nosso lado. No Salmo 91, verso 15, diz assim, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, olha que linda, sempre, estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Olha que promessa, olha que palavra maravilhosa. Sempre que chamar pelo nome do Senhor, nós temos certeza que o Senhor vai responder, nós temos certeza que o Senhor ouvirá, nós temos certeza que o Senhor nos dará atenção. E ainda o Senhor fala, eu estarei sempre com você. E é isso que você precisa entender quando no versículo fala assim, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulação, eu os resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Nós precisamos querer servir ao Senhor, nós precisamos querer agradar a esse Deus que é um Deus tremendo, é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, se importa comigo, se importa com você. Aí, sabe o que aconteceu? Segundo Crônicas 15, verso 4, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Nós precisamos não somente servir o Senhor quando nós estamos em aperto, mas servir ao Senhor todos os momentos. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos servir ao Senhor. Às vezes nós não podemos nos locomover, mas o Senhor está constantemente conosco. E sabe, o Senhor mandou o profeta Azarias falar com o rei Asa, segundo Crônicas 15, verso 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha que tremendo, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, vos deixará. A escolha é nossa. E eu, mais uma vez, falo para vocês, escolha servir o Senhor. O Senhor mandou Asa se esforçar. O Senhor mandou Asa ter coragem. O Senhor animou Asa porque muitas nações ao redor dele estavam perturbadas. Eram guerras e mais guerras, mas o Senhor mandava o rei Asa se esforçar e ter coragem. Segundo Crônicas 15, 7 e 8 diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa.
Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, ele cobrou ânimo e ele tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Você viu? Diante das dificuldades nós temos que nos esforçar, diante das dificuldades nós não podemos desfalecer, ao contrário, ainda o Senhor fala, porque há recompensa para o vosso trabalho, a recompensa para a tua fé, a recompensa para tudo que você faz para agradar o Senhor. E a gente vê que diante desta palavra, Asa, ele se esforçou, Asa, ele cobrou ânimo, e Asa, ele foi fazer o que agradava a Deus. A gente vê um rei, Asa era um rei, e ele também teve momento aonde ele se sentiu desanimado, aonde o Senhor precisou falar, cobre ânimo, tenha coragem, siga em frente, porque eu sou contigo, e assim o Senhor fala contigo, assim o Senhor fala comigo. No momento das adversidades, siga em frente, confiante na vitória que vem do Senhor. E Asa, ele seguiu o Senhor com sinceridade, a ponto, para você ver como ele serviu o Senhor com sinceridade, que ele tirou a própria mãe dele do trono, porque ela era uma rainha idólatra. Segundo Crônicas 15, 16 e 17. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha. Porquanto, no caso foi ela, né? Fizeram um horrível ídolo, a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro do Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Os dias que ele buscava o Senhor, ele encontrava o Senhor. O rei Asa, ele teve muitas experiências com Deus. Durante 35 anos, o rei Asa, ele foi conduzido pelo Senhor. Durante 35 anos, o rei Asa teve paz. Segundo Crônicas 15, 19, diz assim: e não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. As nações ao redor estavam terríveis, umas devoravam as outras, foi a palavra que eu encontrei na Bíblia, uma nação devorava a outra, mas em compensação, Asa estava servindo o Senhor, Asa estava fazendo o que agradava o Senhor, e o Senhor estava guardando Asa, porque Asa, ele estava servindo justamente o príncipe da paz, e Asa teve paz durante os 35 anos, mas sabe o que aconteceu? No 36º ano do reinado de Asa, Asa confiou nele, Asa confiou nos homens, Asa se rebelou contra Deus. Ele deixou de confiar em Deus. Vamos ver como foi isso em 2 Crônicas 16, 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair e nem chegar a Asa, rei de Judá. E é interessante que você vê, Asa, ele teve muitas experiências com Deus. Asa, ele teve muita oportunidade de crescer em Deus, de se fortalecer em Deus, mas ele estava mais experiente. Ele, ao invés de continuar fazendo aquilo que estava dando certo, ele foi olhar para ele. Nele não tinha muita força. E olha, o que ele fez desagradou muito a Deus. O rei de Israel, Asa, porque ele fez algo que nós vamos ver daqui a pouco, ele foi embora. Pela atitude do rei Asa, o rei de Israel foi embora. Só que aí, olha o que aconteceu. Segundo Crônicas 16, 2 e 4. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Assíria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo lá entre mim e ti. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. Então você vê, ao invés do rei Asa buscar o Senhor, porque o Senhor tinha dado vitória para ele outras vezes, ele foi buscar ajuda no homem e ele foi mexer naquilo que era do Senhor. Ele tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Sim, o rei de Israel,
ele foi embora, porque o rei da Síria se levantou contra ele, aí ele foi embora. Mas sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta Anani advertir o rei Asa. Esse profeta, ele trouxe à memória do rei Asa os livramentos que o Senhor já havia dado, a experiência que o rei Asa já tinha tido com o Senhor. Quantas vezes Deus tem que trazer isso para nós olharmos as promessas do Senhor, para nós vermos que o Senhor foi conosco, que o Senhor nos sustentou, que nós passamos pela luta, mas o Senhor nos deu vitória. Segundo Crônicas 16, 7 e 8. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por quanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. E é justamente isso. Hanani, ele traz isso para Asa. Olha, você não entendeu? Quando você confiou no Senhor, o Senhor te fez prosperar. Inclusive porque você não confiou no Senhor, o exército do rei da Síria não vai estar submisso a você. Ao contrário. E aí a gente vê que Asa, ele, ao invés de olhar para a palavra que saiu da boca do profeta Hanani, que veio da boca de Deus, sabe o que ele fez? Ele se irritou contra o Hanani. Olha que palavra tremenda para nós meditarmos no dia de hoje, que Hanani disse ao rei Asa, segundo Crônicas 16, o verso 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Ele ficou 35 anos sem ter guerra, mas ao invés dele voltar-se para o Senhor, quando o rei de Israel se levantou contra ele, ele foi buscar ajuda no ser humano. Asa, ao invés de se arrepender quando ele ouviu esta palavra e clamar por misericórdia, como fez Davi. Davi, quando ele fazia alguma coisa que ele tinha consciência que Deus estava triste com ele, que Deus estava tratando com ele, ele pedia misericórdia. Foi assim quando o profeta Natã veio trazer para ele que ele tinha adulterado contra Betseba e mandou matar até o esposo dela, né? Que era Urias. E a gente vê que 1 Crônicas 21 e 8 deixa isso para nós. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus. Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Aí a gente vê o arrependimento é algo que nós devemos fazer para agradarmos a Deus. Não adianta nós colocarmos a culpa da nossa atitude nas pessoas. Não adianta a gente se irar contra as pessoas e achar que estamos corretos. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor para podermos agir corretamente, não agir loucamente como o próprio rei Asa fez. E o rei Asa ficou muito irado, lembra que eu falei? Porque Hanani, o profeta, ele veio trazer para ele que ele não tinha confiado no Senhor. E o Senhor é aquele que olha por nós. Ele olha para mim, ele olha para a tua atitude. Se você se lembrar, a Bíblia fala, se nós buscarmos o Senhor com coração sincero, nós o encontramos. Mas nós precisamos estar atentos ao Senhor todos os momentos. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um olhar para dentro de nós, como se fosse um raio-x. Olhar os nossos sentimentos, olhar os nossos comportamentos, olhar se realmente nós estamos servindo ao Senhor com sinceridade. Jeremias 16 e 17 fala assim: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim. Como é importante nós sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós. Como é importante, como é maravilhoso, nós sabemos que temos um Deus que está conosco todos os momentos. Asa, ele escolheu confiar no homem ao invés de confiar no Senhor. Ele escolheu depender do homem ao invés de depender de Deus. Na insensatez dele, ele mandou prender o profeta Hanani, segundo Crônicas 16 e 17. Porém, Asa se indignou contra o vidente.
Fala vidente aqui, mas é o profeta. E lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Aquela paz que excede ao entendimento, a paz que excede a razão, não estava mais reinando no coração de Asa. Asa estava agindo conforme ele queria agir, conforme o coração dele. Mas aí ele se afastou de Deus. E a gente vê que o povo também sofreu por causa disso. E Asa, ele continuou sendo rebelde contra o Senhor. Ele ficou doente. Mesmo doente, ele não se arrependeu das coisas que ele fez contra o Senhor. Segundo Crônicas 16, 12 e 13. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Mas antes ele buscou os médicos. Não é proibido buscar médicos, mas a tua esperança, a tua confiança tem que estar no Senhor. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Enquanto Asa caminhou com Deus, ele foi abençoado. Vamos concluir. Mas quando ele deixou de buscar ao Senhor e começou a buscar a ajuda no homem, ele ficou abalado. Ele foi uma pessoa que perdeu de ser abençoado. E aí a gente para um pouco, olha para o comportamento dele. E nós precisamos entender que nós precisamos ir até o fim, caminhando juntamente com o nosso Senhor, porque o nosso Senhor está conosco, está nos sustentando, está nos fortalecendo, está nos ajudando, está nos dando vitória. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.